Assim, agora, olha, o entrevistado entrevistando, hein? Vocês viram isso? Eu já perguntei isso para o pessoal da fisioterapia respiratória e tal. Vocês viram realmente esse movimento do pessoal no começo da pandemia tentar ser ousado, fazer um monte de coisa milaborante, de um monte de mandracaria e no final voltar assim, abaixar o ponto e perceber que o menos é mais? Minha resposta ela é um pouco diferente. Para mim, as pessoas não olhavam para anatomia, olhavam só para o resultado clínico ali, só para o monitor. Só para saturação, PO2 tá bom. Aquela frase no meu plantão, não. Eu não vou passar um paciente saturando 87, porque senão o colega vai olhar torto para mim. E aí não entendiam o real impacto da preservação da anatomia, que a literatura já vinha discutindo há mais de 10 anos, há mais de 30 anos. Mas eu falo mais de 10 anos, assim, com mais contundência, assim, né? Depois que as pessoas começaram a entender que, eu passei meu paciente saturando 95% hoje, depois de amanhã ele não satura nem mais do que 82%, peraí. Você começa a ver as consequências dos seus atos, né? Não é até às 19 horas a sua condição, brother. São dias. E aí, quando começaram a cuidar mais da anatomia, começaram a ver que esses desfechos clínicos, por mais que não eram de acordo com o esperado na tabela do livro, com valores de normalidade, porque a população era uma população totalmente nova, ali eles começaram a entender que o desfecho era diferente. Então, esse era o problema. O problema era o que eu quero ver versus o que eu preciso me preocupar de verdade. E também porque aumentou tanto o número de postos de trabalho que muita gente que tinha um trabalho mais vertical começou a ter que horizontalizar, né? O cara começou a ter que vir mais vezes no serviço, como você falou, ver as consequências, né? Porque é aquela coisa, né? O cara isso acontece com o médico, principalmente. O cara que dá plantão de pronto-socorro, ele tem uma visão vertical da coisa. Se ele passar amoxicilina para toda e qualquer garganta vermelha, ele vai achar que ele é um deus. Nossa, porque resolvo tudo quanto é dor de garganta e tudo mais e tal. Agora, se esses caras voltarem para ele começar a perceber a quantidade de Steven Johnson que ele fez, quantidade de reação, quantidade de seleção, ele fala, puta que pariu, cara, olha a merda que eu tava fazendo. Acho que é isso que mudou, né? E na UTI isso aconteceu com relação a isso, porque o cara via que ele ia lá, esmagava o ventilador, que esmagava o pulmão, que dava uma saturação maravilhosa, uma gaso maravilhosa, e o paciente dele morria. Então, as pessoas começaram a entender, não adianta ter um exame bom. Se eu forçar meu paciente, eu estou matando meu paciente. Então, assim, é melhor eu ter um exame razoável, aceitável, eu preservar isso aqui e ele vai sobreviver. Só que isso leva um tempo, até todo mundo começar a entender. E a gente no Brasil teve uma vantagem, porque foi chegando. Então, as pessoas foram vendo já acontecendo. O que acontecia lá fora. E já chegou, porque se começasse aqui, ia ser pior, porque a gente tem uma cultura... Ia ser pior do que já foi. A gente tem uma cultura de tratar o que está sendo visto só na beira do leito. A gente não tem uma cultura de preservar. A gente tem uma cultura de que eu quero ver bom aquele valor. O que eu preciso fazer para esse valor ficar bom? Eu vou fazer. E o cara vai lá e faz. E tem um detalhe também, vocês estão falando disso e assim, vocês estão em São Paulo, vocês trabalham em grandes hospitais, né? Eu tenho uma visão talvez um pouco mais do interior, tudo mais tal, onde a grande coisa que os fisioterapeutas, o pessoal do interior aí, ó, fisioterapeuta, falou, vocês depois marca aqui se eu estou falando de verdade, foi que o quanto que os médicos começaram a ouvir mais os fisioterapeutas. Porque tem vários locais e várias coisas que, tipo assim, sabe, o fisioterapeuta falar, entendeu? E um burro zurrar, era a mesma coisa. O médico estava preocupado, mais uma vez, com essa verticalidade. Com o plantão que ele ia passar e o cara reclamar. Nossa, mas você não melhorou aqui o padrão do paciente? O paciente é tudo desaturando? Que bosta. Para não ouvir merda do cara que vem no plantão seguinte, essa coisa que você falou de ficar só acertando exame, era mais profundo ainda nos médicos. Você tem uma ideia? Teve um plantão que eu estava trabalhando na UPA lá em Indaiatuba. Né? Pronto-socorro, fechado, não era um hospital, era um pronto-socorro. Tinha uma menina de 29 anos, né? E daí simplesmente a menina começou a desaturar na minha mão. Desaturar. E eu, cara, não tinha o que eu fazer. Eu liguei desesperado para a minha coordenadora do hospital. Ela falou assim, estamos mandando aí as meninas da fisioterapia. E tinha uma moça que era coordenadora hoje é coordenadora também do curso lá de fisioterapia. Ela foi com uma outra menina lá. Cara, 2, 3 minutos, arrumaram tudo mais tal, estabilizou a paciente. Entendeu? E eu falei assim, sabe? Falei, desculpa, cheguei até esse ponto, trabalho com medicina intensiva, mas tem coisa que eu não tô conseguindo fazer. 29 anos, o pulmão dela tá um pulmão de Sara, aquelas Covid fodida que teve naquela época. A partir daquele dia, entendeu? Começou a ter fisioterapeuta todo dia naquela UPA. Olha aí. Das 7 às 7. Cara, quando que você ia pensar que um prefeito, sei lá o quê, fora de uma situação dessa, ele ia falar, cara, é uma UPA.
mas acho que vale a pena ter um fisioterapeuta. Era das 7 às 7. Eu posso falar pra você, cara, assim, eu parei de contar quando eu cheguei em 50 pacientes que teriam morrido se não fosse o fisioterapeuta. Por quê? Porque ele era o freio da situação. Ele que era o fiel da balança. Porque num plantão de UPA, de porta de pronto-socorro, é completamente errático a formação dos médicos. Então daí tinha cara que não tinha especialidade de nada, não tinha lá plantoneiro que estava lá, quem segurava os pacientes, quem mantinha os pacientes vivos, era o fisioterapeuta. Entendeu? E daí aquela coisa, cara, essa valorização, de novo, não é porque vocês estão aqui, não. Essa valorização, esse tipo de coisa, não ia ter demorado 50 anos para o pessoal perceber. Então não sei como foi aqui em São Paulo, mas lá no interior, o grande legado foi essa valorização do profissional. Eu acho que não só para a fisioterapia, a pandemia ela acabou mostrando para a equipe a sua relevância de diversos personagens atuando na horizontalidade. Vamos falar assim agora na interdisciplinaridade. Cada um ter a sua participação efetiva e principalmente a comunicação entre os profissionais. Eu gosto muito sempre de usar o exemplo que o Ivens ele comunica com o pessoal da Braskem, onde ele, como fisioterapeuta, dialoga com o pessoal da nutrição. Isso é extremamente necessário. Então, o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o fisioterapeuta, a fono, a psico, a ATO, o odonto, todo mundo que a Anvisa prevê que seria necessário, tudo bem que não acontece, tudo bem não, né? É uma bosta que não está do jeito que a RDC7 fala, mas todo mundo ali participando efetivamente dentro de um objetivo em comum. E não mais a decisão de um e outro fica olhando só por um lado e caguei se você está pensando nisso ou naquilo. Não, pô. A gente só vai ter um resultado em comum quando todo mundo sentar, conversar e o objetivo for uniforme. Como que você consegue me ajudar? O que eu tô fazendo que está te atrapalhando? O que você está fazendo que está me atrapalhando? Como a gente consegue desamarrar isso para a gente conseguir chegar no resultado? Eu acho que esse também foi um dos legados da pandemia.